Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Estamos aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado muito especial, o meu mentor espiritual, Alcides Silvano, palestrante, um homem que estuda aí, muito dedicado com o estudo com a palavra de Deus. E ele vem falar com a gente aqui, trazer muitas orientações e responder algumas questões sobre a Páscoa. E eu tô aqui com uma colinha aqui para poder não perder nada das perguntas. E quero dizer para você, preste muita atenção e salve esse vídeo, escreva, anote tudinho que for necessário, que aparecer aqui para você, que ainda surgir de dúvida, que logo nós estaremos aí fazendo outro vídeo respondendo as questões que ficarem aí pós-vídeo, tá bom? E o nosso assunto de hoje, como eu já falei, é Páscoa. E eu quero que o Alcides se apresente. Ótimo dia para você, graças e paz para a tua vida. Meu nome é Alcides, como a Priscila já falou, sou esposo da Priscila. E nós estamos aqui para conversar a respeito desse assunto tão importante que é a Páscoa, né? É isso aí. Muitos ainda, poucos, né, têm o conhecimento do significado da Páscoa, o que é a Páscoa, o que ela significa para os cristãos, como aconteceu a Páscoa, por que aconteceu e qual a relação que a Páscoa tem com a mesa posta. E para responder uma das perguntas, né, a primeira pergunta será: o que é Páscoa? Páscoa é uma celebração instituída originalmente por Deus ao povo hebreu, depois de um período de sofrimento lá no Egito. O Senhor determinou, né, que o povo fizesse toda essa celebração que a gente vai estar comentando aqui, festejando um acontecimento muito importante para o povo. Depois de um período de sofrimento, Deus estaria ali libertando o povo, e para essa celebração foi ditado algumas regras, algumas coisas deveriam ser feitas nessa instituição. Então foi Deus que criou originalmente para o povo hebreu. E em que momento da história aconteceu isso? Quem eram esse povo, né, que estavam envolvidos aí neste momento histórico? O povo de Deus, também chamado povo hebreu, ele passou muitos anos no Egito, cerca de 430 anos, e nos últimos anos ele passou a sofrer muito ali com o novo faraó que estava. E eles estavam vivendo como escravos, e eles rogaram a Deus que Deus livrasse eles daquela situação. E Deus atendeu ao pedido do seu povo e fez com que o faraó libertasse o seu povo. A duras penas, foram necessárias algumas pragas serem enviadas, e antecedendo a última praga, que era uma praga pesada, praga de morte, Deus mandou o povo matar um cordeiro, separar anteriormente um cordeiro sem mancha, sem defeito, e que numa noite determinada esse cordeiro fosse sacrificado e a família se reunisse para comer esse cordeiro junto com erva, junto com pães, celebrando esta libertação, esse favor de Deus para o povo hebreu. E é interessante que, né, nesse momento da história, né, que Deus ordena a Moisés a matar o cordeiro, um cordeiro para cada família, né, e pediu também que convidasse outros para juntos também se alimentarem. Sim. Porque não podia sobrar nada, né? E deste cordeiro era tirado o sangue, e esse sangue era passado nas portas. E eu quero que você fale sobre isso, né? Porque o sangue do cordeiro foi retirado e passado nas portas, né? Qual foi o propósito disso? Tem todo um significado. Como eu falei, foi antes da 10ª praga. Então Deus, já sabendo o que aconteceria, o anjo da morte passaria por todo o Egito. Então Deus deu a seguinte ordem: que o cordeiro deveria ser morto e o sangue deveria ser passado no batente das portas das casas. Para quando o anjo da morte chegasse ali naquele local, ele observasse o sangue do cordeiro na porta e não entrasse. E em toda casa que ele não encontrou o sangue do cordeiro no batente ou no umbral da porta, ele entrou e matou o primogênito daquela família, trazendo tristeza, muito sofrimento. Então o sangue do cordeiro, naquela situação, livrou aqueles que acreditaram na palavra de Deus, acreditaram que Deus traria libertação e proteção para aquelas pessoas. E foi assim que aconteceu. Forte isso, né? Muito forte, muito lindo e impactante o amor de Deus por nós.
E daí também vem o significado da palavra Páscoa. Sim, é uma palavra de origem hebraica, né? E ela significa saída ou passagem. Justamente por isso que estava acontecendo com o povo. O povo passaria de uma situação de escravidão para uma nova vida e também ele sairia do Egito em caminho, em rumo à terra prometida que Deus tinha feito àquele povo, né? Passagem ou saída é o significado da palavra Páscoa. E tá aí, por isso que nós cristãos, quando comemoramos, né? Quando comemoramos não, né? Porque hoje a gente não comemora a Páscoa. Como era feito lá naquela época, não. A gente celebra de uma outra maneira agora. De uma outra maneira. E para nós o símbolo da Páscoa não é o coelho, é o cordeiro. É o cordeiro. E o coelho, quando é que entra o coelho nessa história da Páscoa, né? E essa história da celebração da Páscoa se espalhou pelo mundo inteiro e passou por muitos povos, muitas culturas. E algumas culturas foram agregando elementos nessa celebração que não estavam presentes na celebração original, né? Povos pagãos, celebrando aos seus deuses, adicionaram a figura do coelho, né, por conta de vários fatores. E mais tarde também o ovo entrou, e no século XVIII confeiteiros franceses transformaram o ovo de ave em ovo de chocolate. Aí juntou todos esses elementos, ovo de chocolate, coelho e Páscoa. E essa é a Páscoa que nós conhecemos hoje, né, que muitas pessoas celebram. Um dia que as famílias se reúnem para entregar presentes, trazendo também o coelho, né, como o coelho trazendo o ovo de chocolate, e transformou-se nisso. Mas originalmente foi aquilo que a gente contou. Então, esse formato que nós conhecemos hoje não tem muito a ver com o formato original, né? Sim, verdade. Então tá aí, respondida aí algumas questões relacionadas por que coelho, por que cordeiro e não coelho. E esse Jesus lindo, né? A gente vê que Deus entregou seu filho para morrer por nós, né? Da mesma maneira que lá no passado, para libertar o povo das garras, né, da escravidão, ele ordenou Moisés para que matasse o cordeiro, e o sangue do cordeiro, né, que seria ali a maneira com que o anjo da morte não chegasse, não tocasse, né, nos filhos dos israelitas e livrasse da morte, né, da escravidão. E hoje, para nós hoje, Deus entregou seu filho para morrer na cruz, para nos salvar, para nos livrar, para nos reconciliar com Deus, nos trazer libertação. E Jesus desejou esse momento, né, até mesmo antes de sua morte, ele convidou os discípulos para que se sentassem à mesa, né? E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? Qual a relação da Páscoa com a mesa posta, com a comunhão à mesa posta? Então, o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Desde lá da instituição que ele deu a Moisés, o povo deveria se reunir para comer o cordeiro. E o local que eles comiam era a mesa. Uma mesa um pouco diferente da mesa que a gente tem atualmente, mas era o local de refeição. E Jesus também, antes de participar da última Páscoa, que Jesus também celebrava todos os anos a Páscoa, ele reuniu os seus discípulos e antes dele se jantar, ele mandou Pedro e João, a um determinado local, preparar o local e a mesa para esta celebração. Então os dois discípulos foram, ajeitaram a mesa e mais tarde, no horário determinado, nos diz o verso 12 do capítulo 22 de Lucas. Então Jesus, pôs-se à mesa e com ele os 12 discípulos. O versículo 14 do capítulo 22. Jesus se colocou à mesa, que já estava posta, já estava preparada, e ali, junto com seus 12 discípulos, celebrou a Páscoa naquele ano. Tá? Aquela que seria a sua última Páscoa. Né? Então a gente vê a relação Páscoa e mesa posta. A mesa foi preparada para a celebração da Páscoa. Então nós devemos também ver a importância que Deus dá a essa reunião da família, dos amigos, dos parentes em volta da mesa. É um lugar em que Deus realmente se faz presente. Ele mostra isso desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que ele está presente quando a família se reúne à mesa. É isso aí, muito bem, ficou muito bem esclarecido. E se você tiver mais alguma dúvida, deixe anotado aqui, nos procure, que com certeza, com muito carinho, estaremos de volta aqui para responder. Uma feliz Páscoa, uma boa celebração,
Procure estar sempre em comunhão com a família ao redor da mesa, porque isso vem do coração de Deus e com certeza irá abençoar o seu lar. Beijo. Fiquem com Deus. E obrigado.